Vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, livro de Provérbios. Eu acho que é a primeira vez que eu vou ministrar em Provérbios. Mas algumas semanas, enquanto eu estava sentada ali, encerrando o culto, veio essa palavra muito forte ao meu coração, muito forte mesmo. E eu senti claramente que o Espírito Santo queria falar conosco essa noite. Provérbios 3. E essa noite nós vamos fazer algo um pouco diferente, tá? Vamos caminhar um pouco parecido com estudo, né? Então, você que tem costume de anotar aí, anote algumas coisas importantes que o Senhor ministrou ao meu coração. Provérbios 3, eu vou ler só alguns versículos no começo e depois nós vamos discorrer pelos demais versículos, também? Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Depois nós vamos continuar lendo um pouco mais. Senhor Jesus, obrigada por mais essa noite. Obrigada, Espírito Santo, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por se mover em nosso meio, por falar conosco, por ministrar aos nossos corações. Obrigada, Espírito Santo, por tomar os seus vasos em dons, Senhor, em profecias. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor continua cumprindo o Teu querer e o Teu propósito sobre nós. Fala conosco mais uma vez essa noite. Eu clamo, Espírito Santo, pela Tua palavra. Jesus, venha de encontro a cada coração necessitado. Jesus, seja nessa noite o livramento, Senhor. Seja, Jesus, o socorro. Seja, Jesus, a resposta. Seja, Jesus, o consolo. Seja, Jesus, a direção. Seja o milagre que cada um dos teus filhos precisam. Nós te louvamos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O livro de Provérbios, ele tem um tema central em todo o livro. Se você olhar depois todos os capítulos de Provérbios, você vai perceber que o tema central do livro é sabedoria. Guarde bem isso, sabedoria. O livro todo, a palavra sábio e sabedoria aparecem pelo menos 125 vezes em todo o livro, pois o objetivo é nos ajudar a adquirir e colocar em prática a sabedoria de Deus nas nossas decisões e nas nossas atividades diárias. No Antigo Oriente, era muito importante as pessoas terem sabedoria. E grandes líderes e reis gostavam de ter essas pessoas por perto. Prova disso é que Daniel e seus amigos, quando são levados para a Babilônia, eles são levados para lá, porque o rei da Babilônia pediu para pegar em todo o seu reinado, em todas as nações que eram subjugadas por ele, jovens que fossem sábios, que tivessem dons de ciência e conhecimento, porque eles valorizavam isso. O próprio José no Egito
também era considerado por Faraó um homem sábio. Deus falava, revelava coisas para ele em sonho. E lá em Efésios, eu fiz algumas anotações. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17, a palavra do Senhor nos ensina sobre a importância, preste atenção, de buscarmos a sabedoria. O versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente, avalie prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E quando nós falamos de sabedoria, ela não tem a ver com escolaridade e diplomas. Se engana quem acha que uma pessoa pode se tornar muito sábia pela quantidade de diplomas, doutorados que ela possui. Não é isso. Isso nos traz conhecimento, mas não basta só ter estudos e conhecimento. Nós precisamos ter sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria é a capacidade de nos fazer usar com excelência o conhecimento. Eu não sei se você já conheceu alguém, pessoas com muito conhecimento, com muitos diplomas, com muitos cargos, mas não sabe utilizar nada disso que possui. Porque as pessoas sábias, elas têm a competência necessária de captar o significado de uma situação e então compreender o que fazer, como fazer no momento apropriado. Se nós pararmos para pensar, a sabedoria, e a Bíblia nos diz isso, nós vamos ver, é com certeza a coisa mais importante que nós podemos receber. Ter sabedoria significa ser hábil e bem-sucedido nos relacionamentos e responsabilidades. Guarde bem isso. Estou fazendo uma breve introdução e nós vamos entrar no texto. A sabedoria é tão importante, e não são todos que valorizam ela, e nós vamos ver na história de Salomão, quando ele assume o reinado, quando ele assume o lugar de seu pai Davi, Deus diz para ele que ele poderia pedir tudo o que ele quisesse, tudo o que ele quisesse. E Salomão agora tem a oportunidade de pedir riquezas, de pedir que seus inimigos fossem derrotados. Mas Salomão, quando ele está ali no trono, ele olha a situação e ele diz para Deus: Deus, eu sou um homem que está sentado em um trono, e tem milhares de pessoas que dependem de mim. Eu preciso governar. Então eu peço ao Senhor uma coisa: me dê sabedoria. Já parou para pensar? Se Deus viesse a cada um de nós e falasse para nós: essa noite você pode pedir o que você quiser, o que nós pediríamos? Talvez nós pedíssemos para o Senhor algo ligado à nossa necessidade momentânea, algo que a gente precisa nesse momento, talvez uma cura, um milagre, um recurso financeiro. Mas Salomão, diante dessa pergunta e podendo escolher o que ele quisesse, ele diz: Deus, eu quero sabedoria. E Deus acha isso tão incrível que ele diz: olha, você poderia me pedir o que você quisesse,
Mas porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e não vai haver ninguém antes de você ou depois de você tão sábio. E porque você me pediu só sabedoria, eu também vou te dar riquezas, poderes e prosperidade. A sabedoria bíblica tem como ponto de partida um relacionamento correto com o Senhor. Guarde bem isso. Não é só um relacionamento com o Senhor. Porque, gente, quando a gente fala de relacionamento com o Senhor, a gente ora e fala: Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. E não é só sobre ter um relacionamento, mas é ter um relacionamento correto. Por quê? Porque nós nos relacionamos com muitas pessoas. E nem sempre é da forma correta. Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele vê quando a gente se levanta, Ele vê quando a gente deita. Quando nós estamos dormindo, Ele não dorme, Ele está velando o nosso sono. Quando nós acordamos, Ele já está ali. Nós passamos o dia inteiro correndo, fazendo tantas atividades e compromissos, e Ele está ali. E às vezes nós achamos que estamos nos relacionando com Ele da forma correta. E às vezes não é. E para alcançar a sabedoria, é um relacionamento correto com o Senhor. Porque a sabedoria nos mantém em harmonia com os princípios e propósitos que o Senhor estabeleceu. Preste atenção nisso. É a sabedoria que nos mantém em harmonia, ligados com os princípios e os propósitos que o Senhor estabeleceu. E quando obedecemos a Deus, tudo trabalha ao nosso favor. Não é que nós não teremos dificuldades e provações, não é isso, nós continuaremos tendo. Mas quem tem um relacionamento com o Senhor, quem o obedece, quem tem sabedoria, tem a capacidade de lidar com as adversidades. Pessoas sábias têm a capacidade de enfrentar a vida com honestidade e coragem, de modo que os propósitos de Deus se cumpram na vida delas. E guarde bem isso, outra coisa: uma pessoa esperta nem sempre é uma pessoa sábia. Porque tem gente que é esperto, mas é muito diferente. Se você olhar as páginas da história, está repleta de nomes de pessoas brilhantes e talentosas, que foram espertas o suficiente para ter riqueza e fama, mas não foram sábias o suficiente para ter uma vida de sucesso e de satisfação. Não se engane achando que a fama, a riqueza trazem sucesso e satisfação. É a sabedoria de Deus que nos traz. E como nós conseguimos alcançar a sabedoria? Como chegar nesta sabedoria de Deus? É só através do Espírito Santo. Porque é só Ele, o Espírito Santo é o nosso radar espiritual. É o Espírito Santo que vai nos dando sabedoria, a capacidade de lidar e usar com excelência o conhecimento. E quando nós vemos o livro de Provérbios, eu acho lindo porque no começo diz: filho meu. E quando eu estava lendo a vocês, eu já estava emocionada, porque eu sinto o Senhor falando muito forte ao meu coração. Ele está dando para nós uma ordem. Ele está dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei. Filho meu, não te esqueças do meu mandamento.
e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E é lindo porque ele diz que ele aumentará os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Mas aqui parece que ele está repetindo, que ele está sendo repetitivo, dizendo, se ele já falou, eles aumentarão os teus dias, já está dizendo que você vai ter vida. E ele diz, te acrescentarão anos de vida. Por quê? Porque viver é diferente de ter anos de vida. Não está entendendo? Vou te explicar. Não é só viver muitos anos, é ter vida de Deus em todos os nossos anos. É ter a essência de Deus em todos os dias da nossa vida. É isso que ele está dizendo. Se você guardar a minha lei, você não só vai viver, você só não vai ter dias de vida, você vai ter vida nos seus dias. E ele diz, não te desampare a benignidade, a bondade e a fidelidade. Olha que lindo que ele diz, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Ele está dizendo, tenha bondade e misericórdia, e que isso seja o principal adorno. Porque ele diz, põe no teu pescoço. E nós mulheres somos realmente vaidosas. A gente gosta de colocar um brinquinho, uma pulseirinha, uma corrente, não é? E a gente quer tudo combinando, que tá combinando com a cor. E ele diz, mais do que qualquer adorno, põe no teu pescoço a benignidade e a fidelidade. E é lindo porque lá em 1 Pedro capítulo 3, eu vou ler rapidinho, ele vai falar exatamente sobre isso. Eu gosto de usar essa referência. 1 Pedro capítulo 3, não precisa nem abrir. Olha o que diz assim, semelhante vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, postura de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Olha o que ele vai dizer. Considerando a vossa vida casta, em temor, uma vida decente em temor, o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, que inclusive eu vim justo hoje, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o enfeite delas sejam no homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando Pedro está dizendo isso, ele não está proibindo as mulheres de usarem joias. Não, ele não está dizendo isso. Ele está deixando bem claro, preste atenção, a beleza delas não é isso. Se é para ter um adorno, o verdadeiro adorno, que nos deixa realmente belas, que deixa todos os homens bonitos, o que chama realmente a atenção, o adorno, é o que vai estar escrito aqui em Provérbios: põe no teu pescoço a benignidade e a fidelidade, coloque os meus mandamentos, aonde você for, a gente sai, tem coisas que a gente não pode esquecer. Eu vou ser bem sincera, eu gosto de sempre estar com um brinquinho, eu não gosto de sair sem brinco. Tem mulher que não gosta de sair sem anel. Tem mulher que não gosta de sair sem pentear o cabelo. Eu não ligo. Tem mulher que não sai de casa se não trocar o pijama. Eu troco porque o pastor me obriga.
Mas aqui ele está dizendo, se é para sair sem esquecer um adorno importante, sai lá no teu pescoço. Quem olhar para você vai ver. Ali vai um homem e uma mulher de Deus, que tem os mandamentos cravados no coração, atados no pescoço. Vamos continuar. E acharás graça e bom entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no seu próprio entendimento. Vou pular mais aqui para o versículo 9. Um versículo que normalmente nós usamos muito para ministração de oferta, mas foi algo que chamou muito a minha atenção. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares, ou transbordarão de vinho os teus lagares. Eu acho tão completo Provérbios 3, porque ele vai nos dar direção para tudo em nossas vidas. Ele apresenta uma condição que está sempre ligada a uma promessa. Nós lemos aqui no começo, primeiro, nós lemos aqui ele dizendo: não te esqueças da minha lei, porque se você não esquecer da minha lei, você terá vidas, você terá aumento de dias e vida em todos os seus anos, não é isso? Depois ele diz: não tira a benignidade e a fidelidade, põe no teu pescoço, e então você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. A gente às vezes quer impressionar as pessoas, não é? Naturalmente todo ser humano, ele quer ser bem visto, ele quer chegar em qualquer ambiente, quer ser bem tratado, ele quer cair na graça das pessoas. E a gente às vezes faz tantos esforços, a gente quer impressionar de todo jeito. A gente quer chegar falando difícil, às vezes muda a postura, não é? A pessoa é toda estabanada, chega no ambiente, ela está ali, fingindo que é toda elegante. Nós sempre queremos impressionar, que as pessoas nos vejam com os bons olhos, mas todo esforço é em vão. Ele deixa bem claro: quer achar graça diante de Deus e dos homens? Aonde você chegar, quer que as pessoas te respeitem, te tenham em grande estima? Simples, tenha benignidade e fidelidade, simples assim. Aí ele vai dizer: confia no Senhor, reconhece Ele em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso é uma condição. E a promessa: isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. E aí chegamos aqui onde nós lemos: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Condição. E a promessa diz: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto ou vinho os teus lagares. Preste atenção aqui. Essa parte é tão importante e muitas vezes negligenciada por todos nós. Aqui está dizendo: honra. A honra ao Senhor com a fazenda, as primícias da renda. A honra é muito diferente do que entregar um dinheiro. Honrar alguém é quando a gente faz algo realmente que importa, algo realmente com uma demonstração de amor e de gratidão. Ele diz: se você honrar o Senhor com a tua fazenda, com o que você tem de bens materiais, e com a primícia, de tudo que você ganhar, os teus celeiros vão se encher, mas não vão encher de qualquer forma, eles vão se encher abundantemente, e vai transbordar os teus lagares, porque ele está dizendo dos celeiros abundantes, que é o estoque.
os frutos. E está dizendo que nos lagares, aonde se fazia o vinho, pisando na uva, ele diz, vai se encher. Você vai ter estoque, produção. Estoque e produção. Quando eu me matar de trabalhar, quando eu pegar o meu dinheiro e guardar tudo, aí eu não sou dizimista fiel, não sou ofertante fiel, porque eu preciso guardar para pagar as contas, é isso? Não. Ele diz, você será tão próspero, tão próspero, tão próspero, o seu celeiro vai ser tão abundante, quando você honrar ao Senhor, com tudo que você possui, e com as primícias, não é com o meio, não é com o final, não é com o que sobra. Por quê, irmãs? Sabe por quê? Porque quando nós falamos de fidelidade ao Senhor, quando nós falamos de fidelidade nos dízimos, é porque Deus precisa de dinheiro? Não precisa. Ele não precisa. Só que quando nós pegamos tudo que nós temos e conseguimos ser fiéis, nós estamos dizendo ao Senhor, eu confio em Ti. Eu não preciso reter, eu não preciso ficar guardando. Tem gente que pega o salário. Eu estou dizendo por mim que eu sempre trabalhei, e a minha maior alegria quando eu era CLT, caiu o salário na conta, a minha maior alegria era poder chegar na igreja e entregar o dízimo. E eu não orava a Deus pelo tanto de salário que eu queria ganhar, eu orava a Deus quanto que eu queria dizimar, porque eu falava, ai Jesus, é muito pouco, eu queria tanto entregar mais. E o salário ia aumentando conforme eu pedia, não a quantidade do salário. Às vezes a pessoa pega ali e fala, não, eu não vou entregar o dízimo, porque eu tenho contas para pagar. E aí pega ali um exemplo, tá, irmãs? Uma continha aqui. 2.000, 3.000, 2.000 a média. O dízimo, R$200. A pessoa diz, não posso tirar, eu preciso juntar nas contas. Sabe o que acontece? A pessoa usa o dinheiro, no próximo mês está como? Enrolada, porque os R$200 não mudou a vida. Eu estou dizendo isso para alguém está dizendo aqui, eu estou dizendo para vocês, de quem tem muita experiência nisso e grandes testemunhos. O maior período que eu fiquei desempregada foi no intervalo de 3 meses, porque eu falei que eu não queria trabalhar. Eu saí de emprego e falei, alguém perguntou, você vai procurar emprego? Eu falei, não vou. Por quê? Eu falei, não vou porque eu sei que eu vou achar. Eu quero descansar um pouquinho. Tinha trabalhado tantos anos numa empresa, estava com uma rescisão boa, abençoada, estava lá na aldeia ainda na congregação, ajudei os jovens no trabalho, no evento, tudo que tinha. E observação, tá? Foi por causa dessas minhas atitudes que eu ganhei um casamento abençoado. Porque uma das primeiras coisas que o pastor enxergou em mim não foi beleza não, gente, porque isso aqui, ó, ele pegou na planta. Hoje está diferente, você não tem ideia como que era. Não tem. Qualquer dia eu vou mostrar. Esses dias eu mostrei, ele falou, misericórdia, não me poste essa foto. Mas sabe o que ele enxergou em mim? Esse coração abençoador. Pegava o meu salário, ia lá, ajudava, fazia. E aí eu saí da empresa e mandaram embora, uma rescisão alta. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas eu sei que alguém vai receber e vai sair daqui e vai começar a ter uma vida próspera, próspera e abundante. Deixa eu profetizar, você vai parar de ficar pedindo dinheiro emprestado, você vai parar de ficar fazendo empréstimo. Eu estou profetizando que a partir dessa noite, se você obedecer a palavra de Deus e viver, tiver fé para cumprir, o Senhor vai te abençoar, os teus celeiros serão tão abundantes, você vai ter para emprestar.
emprestado. Mas você precisa crer. E eu disse, não vou procurar emprego não, porque eu sei que eu vou achar. Eu vou ficar quietinho um pouquinho, que eu quero descansar. Aí fui inventar de fazer um trabalho voluntário como palhacinha no pronto-socorro e fui lá. Estou lá 1 mês servindo de voluntariado. A empresa decidiu que ia regularizar o voluntariado. E que todo voluntário tinha que ser registrado. E aí eu fui registrado. Enfim, uma série de coisas. Mas não é só o quanto a gente se mata de trabalhar. Uma vida próspera não é sobre quanto nós temos na conta. Porque tem gente que ganha muito, muito, muito mais, mas não tem prosperidade. E tem gente que às vezes ganha um salário mínimo. E eu já vivi isso e conheci muitas pessoas. E com esse salário mínimo, a irmãzinha ali fiel, gente, pega o saquinho dela de dízimo ali, o envelopinho, entrega. Ela ajuda, nem que seja com a moedinha. E você vê que tem uma vida próspera. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. E encherão os teus celeiros abundantemente. Vamos continuar aqui para a gente caminhar para o final. Algumas pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de coisa alguma. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar. Preste atenção, se você quiser anotar. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não deixemos de lado as coisas que o dinheiro não compra. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, mas sem deixar de lado as coisas que o dinheiro não compra. Porque tem gente que até compra uma mansão. Nosso pastor nos ensina isso. A pessoa até compra uma mansão, mas não consegue construir um lar. Compra até o melhor colchão. Tem colchão hoje, né, que faz massagem, os negócios tão... Mas a pessoa não tem a paz para descansar. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Versículo 21. Filho meu. Esta palavra direcionada não é para ímpios, não era para gentios. Olha para quem ele está dizendo, ele está chamando de filho. Instruções para filho, repreensões para filho. Filho ou filha, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino,
Não temas o problema que chega de repente, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente lhe escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. De tudo que foi lido aqui, que foi dito, o que eu quero que você guarde no seu coração é sobre prioridade daquilo que nós buscamos. Você talvez tenha vindo a essa casa essa noite com muitas necessidades, precisando de muitas respostas, de muitas soluções. E nessa noite o Espírito Santo está nos dizendo: você precisa de sabedoria. Porque a sabedoria te dirige. A sabedoria não te deixa enganado. A sabedoria te tira de confusão. A sabedoria te livra de laço. A sabedoria te faz apartar de quem não é para estar perto. A sabedoria te faz enxergar mais longe. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, não adianta ter fama. Sem sabedoria, tudo isso que nós recebemos vão indo embora, vão se perdendo. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, que só conseguimos através do Espírito Santo. Que possamos a partir dessa noite aplicar o nosso coração a desejar a sabedoria mais do que o ouro, a desejar a sabedoria mais do que o dinheiro, a desejar a sabedoria mais do que a resposta das nossas necessidades, porque acredite, com a sabedoria, o Espírito Santo vai te movendo, vai te guiando, vai te direcionando, e todas as coisas serão colocadas no lugar. Tem situações que você está vivendo, que você está tão perdida, não sabe como resolver. Mas se você buscar a sabedoria, de repente, num piscar de olhos, você enxerga a solução. O Espírito Santo te dá um caminho, o Espírito Santo te dá a solução. Busque a sabedoria. Não esqueça dos mandamentos do Senhor. Não esqueça da lei do Senhor. Não esqueça das palavras que você ouviu ainda na sua mocidade. Não esqueça das instruções do teu pai e da tua mãe. Não se esqueça das palavras de verdade que você teve conhecimento, porque isso vai garantir vida para você e para a tua casa. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver e tirar um momento com o Senhor. Silencie tudo ao seu redor. Filho, não esqueça dos mandamentos do Senhor.
atas no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Nós precisamos viver uma vida pautada na verdade. Nós precisamos viver uma vida totalmente guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Para de bater cabeça. Para de procurar resposta em pessoas e locais que não te darão. A resposta está aos pés de Jesus. Comece a falar com Ele agora. Essa noite o Espírito Santo está dizendo para todos nós: peça o que você quiser. Peça essa noite o que você quiser. Peça sabedoria. Ele vai te dar a palavra certa na hora certa. Tem decisões que você precisa tomar. Ele vai te guiar. Você precisa às vezes lidar com os seus filhos. Você não sabe mais o que falar e nem o que fazer. Eles não te ouvem mais, ele não te ouve mais. Mas essa noite busque sabedoria. E a próxima vez que você sentar para conversar com o teu filho ou com a tua filha, com a sabedoria de Deus, o Espírito Santo vai falar através da tua boca. E seu filho vai se quebrantar. Acredite. Saia daqui essa noite com sabedoria para lidar com o seu casamento, com o seu relacionamento. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria. Guarde os mandamentos do Senhor. Se aplique na leitura da palavra. Guarda e viva a palavra. Guarda e viva a palavra. Fale com Ele. Espírito Santo está derramando uma graça sobre nós aqui essa noite. Nós precisamos de sabedoria, Jesus. Nós precisamos estar aos teus pés.